Paz seja com todos, amém? Quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo aí em Êxodo. Nós vamos fazer 3 leituras, mas a primeira delas está em Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, nós vamos ler. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Agora eu quero que você vá um pouquinho para frente só em Deuteronômio, capítulo 32. Ainda estamos no Pentateuco, mas agora no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1 ao 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1 ao 4. E depois nós vamos ler também o 39 e o 40. 1 ao 4 diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Vire a página, versículo 39 e 40. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: Eu vivo para sempre. Agora vai lá para Salmos. Viajar aí pela palavra. Salmos capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Diz assim: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Tome teu assento, por gentileza. A gente sempre vem aqui na dependência de Deus, é claro. Eu creio que nenhum pastor aqui seria corajoso o suficiente de dizer assim: não, eu vou pregar porque eu conheço, porque eu tenho conhecimento da palavra, porque eu sou sábio, porque eu estudo, porque eu sou teólogo, porque eu fiz faculdade, porque eu fiz curso de teologia. Eu creio que nenhum pregador tem essa coragem. Se tiver, ele já está destituído do altar, porque ele não é pregador daí ele não está aqui para pregar a palavra de Deus. Então a gente sempre fala da palavra de Deus com grande temor e tremor, porque a gente sabe que se Deus não falar, não adianta eu subir aqui e falar coisas de mim, não adianta eu subir aqui e falar coisas que eu conheço, porque isso não vai produzir mudança nenhuma em ninguém. Isso não vai... Talvez você vá ouvir por educação, vá prestar atenção, mas isso não vai produzir nada dentro de nós. Agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus, as histórias da palavra de Deus, se existe uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, irmãos, de quando pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Pregar a Bíblia, sabe? Eu não aprendi a pregar outras coisas, a ficar... Sabe, como eu já vi pregadores
transformando a sua mensagem de 1 hora em 59 minutos de testemunho e 1 minuto de leitura da palavra. Eu não consigo fazer isso, porque o que Deus incumbiu a mim, o que Deus colocou para mim fazer foi pregar a palavra, foi falar as verdades da palavra de Deus. Histórias que, como quem estava aqui na terça-feira, aqui, são histórias que parecem simples, mas foi tão interessante, foi tão, sabe, gostoso estudar aquela parte da palavra, que, assim, traz ensinamento ao nosso coração, traz reforço para a nossa alma, traz, sabe, nos dá um alento, nos dá, assim, algo que a gente não consegue nem explicar às vezes, porque você vai ouvindo, vai comendo aquela palavra, e aquilo vai entrando dentro de você e você vai se renovando, sabe? Você vai ouvindo, poxa, isso aconteceu, isso foi real, isso não é uma história, sabe, de um escritor famoso, isso não é uma história que originou um filme, não, isso é uma história real, que aconteceu, essas pessoas estiveram ali, essas pessoas viveram isso, passaram por isso. Então, quando nós estamos aqui para pregar, eu só estou fazendo essa introdução para dizer isso para você, a gente sempre tem esse temor e esse tremor no coração, de saber que nós temos que entregar o recado de Deus para a igreja e para as nossas vidas. E sabe, irmãos, eu vou confessar algo para vocês que a gente tem falado muito aqui, que a igreja, comunidade remanescente, tem procurado fazer diferente de tudo que a gente já viu, porque nós tivemos muitas experiências, né? Vocês passaram por outros lugares, eu também passei por outras igrejas. Nós tivemos muitas experiências, então nós não queremos aqui cometer os mesmos erros de outrora, de outros lugares, erros que a gente já viu. E sabe, uma das coisas que eu sempre abominei na minha vida é pregador que não é sincero, é pregador que não fala a verdade, que não, sabe, não tem coragem de chegar para a igreja e dizer certas coisas porque tem medo de se desnudar, tem medo de se, sabe, o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, o que vão dizer se eu falar isso, se eu abrir isso. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que quem me conhece e eu acho que daqui quem conviveu mais comigo foi o pastor Adriano ao longo desse, vamos dizer assim, dessa nova etapa da minha vida no ministério, desde que nos encontramos lá no Petrópolis. E ele sabe muito bem disso que eu estou falando aqui, que muitas vezes que eu subi naquele altar lá da igreja, do altar, a gente falou disso, né? Altar, porque a gente fazia ele ser altar, a gente se consagra para que ele seja o altar. Mas quando a gente subia ali, que essa é uma maneira da gente falar, eu sei que a igreja olhava em mim e via assim, poxa, o pastor Everaldo quando prega, lá não era pastor, lá era missionário, que também pouco importa, podia ser qualquer coisa. Mas quando eu subia lá para pregar naquele lugar e Deus falava através da minha vida, as pessoas diziam assim, poxa, o pastor Everaldo, ele é tão sincero, ele fala coisas da vida dele, ele revela coisas da vida dele, sabe, isso no meio da igreja as pessoas acabavam se identificando, porque elas diziam, poxa, eu também passo por isso. E eu quero dizer algo para vocês, irmãos, de todo o meu coração. Sempre que eu preparo a palavra de Deus para pregar para vocês, primeiro Deus fala comigo, primeiro Deus trata da minha vida, Deus trata do meu coração. E eu quero dizer para vocês que se eu estou aqui hoje para pregar a palavra do Senhor aqui nessa noite, eu estou aqui porque eu amo Ele acima de todas as coisas. Amo a Ele acima de tudo na minha vida. Porque se não fosse por este amor a Ele, irmãos, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria nem na igreja, não estaria nem servindo mais a Deus. Eu preciso ser sincero com vocês. Sabe, as coisas às vezes acontecem na nossa vida e a gente olha num geral assim, sabe, irmãos? Claro, a igreja hoje tem pouca gente, mas a gente olha num geral aqui na igreja e a gente pensa assim, ninguém tem problema aqui. Ninguém passa por problema aqui, pastor Sandro. Todo mundo aqui nessa igreja está vivendo uma fase maravilhosa da sua vida. Os problemas se acabaram. Ninguém passa por problema. Irmãos, eu não posso falar por você porque eu não conheço teu coração e não sei o que você passa. Agora eu posso falar por mim, pela minha vida. Eu estou aqui hoje porque eu amo a Deus. Eu estou de pé hoje porque o Senhor está me sustentando com a sua mão, dizendo assim, não, eu vou te manter de pé. Eu vou te sustentar de pé. Porque se eu olhasse para a minha carne hoje, se eu olhasse para o meu corpo hoje, para a minha vida, para tudo que tem acontecido na minha vida, eu diria assim, não, o lugar que eu menos estaria hoje seria a igreja. Eu desistiria, eu abandonaria tudo, dizia, Deus, eu cansei. Mas existe algo na palavra de Deus, sabe, e quando eu orava essa noite, eu estava vindo embora no ônibus, o Senhor me fez
O Senhor me deu uma frase assim, irmãos. É muito louco isso, porque eu falo para você assim, eu estou sentindo aqui no meu coração queimar, sabe? Estou sentindo aqui dentro de mim, o Senhor disse para mim assim: olha, filho, não há noite que dure para sempre. Exatamente assim Deus disse para mim: não há noite que dure para sempre. Uma hora o sol vai ter que nascer, uma hora o sol vai ter que brilhar, sabe? Não há noite que vai durar para a eternidade, irmão. Eu não sei se você está passando por alguma coisa, não sei da tua vida, eu conheço pouco a tua vida, ou quase nada, porque a gente conhece daqui. Mas se essa palavra serve para você, filho, digo para você e repito o que Deus disse para mim: não há noite que dure para sempre, não há mal que dure para sempre, porque um dia vai ter que nascer o sol da justiça na minha vida, assim como vai nascer o sol da justiça na tua vida também. Sou sincero para vocês, irmãos. Olha, ontem, esta madrugada, eu disse: Deus, o que eu prego, Senhor? Do que eu vou falar, Deus? Eu não sei. Eu levei um monte de esboços que eu tinha, alguns estão aqui. Eu disse: Deus, do que eu falo? E sabe, ontem à tarde eu estava trabalhando lá na Serra do Rio do Rastro. Quem conhece lá a serra? Estava lá ontem de manhã, não tinha quase movimento, havia uma neblina, meia serra havia uma neblina, havia algumas pessoas subindo a pé, uns geólogos lá fazendo um estudo, e eu ia subindo a pé, controlando o trânsito para que eles pudessem ficar em segurança. Mas uma hora eu me distanciei deles. Eu fui mais à frente para sinalizar para os carros virem devagar, e eles ficaram bem para trás. Meu outro colega já tinha ido com a viatura mais para frente, eu fiquei sozinho na estrada, praticamente sozinho. E eu olhei para aquele mato assim, sabe? Eu olhei para aquelas pedras, eu olhei para aquela imensidão daquele vale, eu olhei para aquelas montanhas, e Deus disse assim: o que você está vendo aí, filho? Eu olhei bem de novo, irmãos, e meu coração tremeu. Eu disse: Deus, eu estou vendo a tua grandeza. Eu estou vendo a tua grandeza, Deus. Isso aqui não foi feito por mão de homens. Isso aqui não foi feito porque um dia um vulcão entrou em erupção e as rochas derreteram e ficaram ali acumuladas ao longo. Não foi isso. Isso foi feito pela mão de Deus. Aí Deus começou a falar no meu coração. Aí Deus começou a, sabe, quando eu estava lá depois na madrugada, lá pensando, Deus assim: você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, meu filho? Não importa o que possa acontecer na tua vida, não importa, eu estou transmitindo isso para você, irmão. Estou transmitindo isso para a tua vida também. Não importa o que possa acontecer em nossa vida, Deus continua sendo grande, Deus continua sendo poderoso, Ele continua sendo o Deus eu sou. Ele é aquele que mata, é aquele que dá a vida. Ele é aquele que fere, mas é aquele que sara a ferida também. Ele é Deus, não há outro. Ele disse ali em Deuteronômio: não há outro Deus comigo, sou eu quem faço, sou eu. Depois, de novo ele diz: sou eu sou o Senhor, não há outro Senhor. Deus, mas eu vou lá libertar o povo lá, e vou dizer em nome de quem que eu vou libertar eles, Senhor? E Deus olha para Moisés: Moisés, vai lá e só diga para eles que o Deus eu sou mandou você lá libertar eles. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que significa esse Deus eu sou? Significa que Ele está presente em nossa vida, independente de circunstâncias, independente do que estejamos passando, independente da luta, do problema, da dificuldade, Ele está presente em nossa vida. A grandeza de Deus, ela está acima de tudo isso, irmãos. O que acontece na nossa vida é que muitas vezes nós deixamos de enxergar a grandeza de Deus, deixamos de entender que Deus ele é maior do que tudo, que Deus ele é tremendo, Ele é o soberano Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso. Estou falando a real, irmãos, eu não sou pregador de fantasia, de faz de conta. Não sou pregador de inventar coisinha, de inventar balela, historinha, de continho de fada. Não, eu sou pregador de falar aquilo que é real, aquilo que é verdade, aquilo que acontece na nossa vida, no dia a dia. Eu estou falando aqui para vocês a realidade. Às vezes a gente esquece
E a gente começa às vezes a transferir a nossa admiração para